Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, backup, brilho cegante, perdeu, assistente e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Fim de semana aconteceu essa parada, encontro de podcast carioca. Eu consegui participar e gostei muito do conteúdo, facilitar essa integração entre os produtores de podcast, especificamente local aqui no Rio de Janeiro. O tanto de podcast legal que tem no Rio. A gente meio que acaba, né, achando que é tudo São Paulo, mas não. Tem podcasts bacanas aqui no Rio, como tem em todo lugar do Brasil, com certeza. Mas acaba sendo aquele inconsciente falando. De conteúdo foi muito bacana as mesas. Tinha coisinhas ali que eu queria ver mais, mas o convidado não pôde participar. Mesas diversas, opiniões diversas. Mas Coca, eu só quero escutar podcast. Então, há controvérsias nesse negócio de só escutar. Esse é um ponto. Claro que vai chegar um momento, talvez até a gente já esteja nesse momento, em que a grande maioria vai simplesmente querer ouvir. Quando você se interessa por uma mídia, não existe revista. Você se interessa por revista. Pô, bacana a revista. Você lê essa revista aqui, te dá uma vontade de também fazer uma revista. Você até tem hoje grandes conglomerados de podcasts, e, né, uma Folha, um Spotify, uma Globo. A Globo já conseguiu identificar que o ouvinte de podcast, ele acessa o dobro de páginas, navegando durante uma sessão, acessa o dobro de páginas, passa 3 vezes mais tempo lendo a notícia, lendo a página jornalística. É o mesmo efeito, em essência, que o Spotify notou. E pelo tanto de podcast que a gente tem em Globo hoje, não me assustaria se em algum momento tivesse um player, uma plataforma Globo para esse conteúdo. Não tem jeito, algo que não tem dono, vai ter o dono. Talvez seja o Spotify querendo se apropriar dessa estrutura, aí vai saber. Mas você tem, fora esses conglomerados, você tem os podcasts independentes, que é a sua grande maioria, que é a internet em essência, coisa descentralizada. E aí é a interação que você faz com esse podcast que você ouve. Ainda que o responsável seja o produtor do podcast, mas você como ouvinte, marca a presença, cutuca, diz aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Você que empurra, né? Pode não parecer, mas é o ouvinte que empurra o podcast pra frente. E por isso que eu comento. Enfim, curti, valeu a pena ter participado dessa parada. Notícias. Cocatec. Começar falando de segurança, você, usuário de Android, dá uma espiada no teu backup, lá nos ajustes, sistema, backup, porque parece que tá rolando um bugzinho se você tiver o bloqueio de tela ligado, acaba não fazendo backup. Isso estaria acontecendo desde o início do ano, Galaxy, Motorola, Huawei, Pixel, diversos modelos, Android 9, Android 10, dá uma espiada. Naquela linha de falhas de chip, acharam falhas no chip da Qualcomm, mas já foi reparado, quer dizer, correção já foi encontrada, Samsung já aplicou, LG já aplicou, Motorola vai aplicar. É aquela coisa que eu bato tanto, né? Software bom é software atualizado. Claro que tem problemas também na atualização de software. O Google fez um teste com o Chrome e soltou. Mano, vou 5 meses testando uma coisa e resolveu fazer um teste público sem contar nada pra ninguém. Basicamente, qual é a ideia? Se a aba não tá sendo exibida, você minimizou a aba, então, né, o que eu vou fazer? Eu vou poupar recursos e vou deixar de atualizar essa aba. Faz super sentido. Só que, por exemplo, a galera de atendimento que tem chat, fecha o chat para consultar alguma outra coisa. Quando volta, parou de atualizar, tá tela branca, acabou dando problema, não conseguia se conectar. Os administradores de sistemas ficaram malucos, mas são administradores de sistemas. Eles estão aí para resolver exatamente esses problemas. É o trabalho deles. Eles sabem o que pode e o que não pode. Leem lá o release da versão, mas o usuário caseiro não vai por esse caminho. Então, por isso que eu digo, software bom é software atualizado, exceto se envolver o administrador de sistema. Aí são outras regras. E Coca, sumiu os aplicativos de fumar pendrive da App Store. Sumiu. A Apple retirou esses aplicativos. Essencialmente, né, tá dando problema de saúde. A Apple não quer se envolver com isso. Retirou da loja. Nos Estados Unidos isso tá bem em moda. Muito adolescente seguiu por esse caminho. Nova York e vários outros lugares estão colocando leis. Não, tabaco e
cigarros eletrônicos. Você só pode comprar depois de 21 anos. Para te dar um número, você tem algo em torno de 200 aplicativos de cigarro eletrônico. No mundo ideal, as próprias empresas deveriam ter feito esse movimento para as vendas, retirar os aplicativos das lojas. Triste que a gente tenha precisado da Apple intervir, por um lado. Por outro lado, mostra o problema da centralização, de você não conseguir usar o aplicativo para configurar o seu cigarro eletrônico. Na prática, para conseguir usar. Tem gente morrendo, ninguém vai brigar por isso. Acho que todo mundo vai concordar, mas mostra esse poder que a Apple tem. Questão do Apple Pay e NFC. Passou na Alemanha uma lei que supostamente... Apple, você vai ter que abrir o NFC aqui pra galera fazer os pagamentos. Esse Apple Pay é monopólio. Só que a Apple pode bater na porta então, sabe o que acontece? Mas se eu fizer isso, você tem problema de segurança. Então ainda é questionável. Vai acontecer, vai chegar uma hora que a Apple vai abrir o NFC. São as tais linhas de tendência. A Disney não é praticamente dona do cinema, e com o Disney Plus parece que vai ser dona também do streaming. Fizeram o teardown do Huawei P30 e ele todo modular, tudo fácil de reparar, câmera bacanuda, já ou não tão já assim, isso vai pro iPhone também. A gente estava indo numa linha de miniaturização, onde fica difícil o reparo. Parece que a gente atingiu uma estabilidade, mais ou menos, ali com tamanho de tela, tamanho de bateria. Claro que daqui a pouco pinta uma nova tecnologia, muda o panorama, mas hoje parece que a gente tá indo pra reparabilidade. Você pega o MacBook Pro novo, fizeram um teardown também, e a tecla é essencialmente o teclado velho. A Apple falou, não, que redesenhei, resolvi o problema. Não, Apple, você voltou pro antigo. Existem umas indas e vindas. Miniaturização vai acontecer, é uma linha de tendência, bem entre aspas. O Apple Watch é um iPhoninho, tem o problema da tela, e aí coloca uma lente de contato, sei lá, a nova tecnologia que vai vir para resolver esse problema. E Coca, você falou de Apple Watch, ele tá ajudando agora os autistas? Então, um caso específico de um autista que não conseguia modular a voz, falava gritando. E aí, com o Apple Watch, que agora você tem a complicação mostrando o nível de ruído ambiente, o autista consegue, peraí, tô falando alto. Então aí as pessoas próximas, aqui ó, espia o relógio. E aí ele consegue fazer a modulação da voz. Obviamente uma coisa extremamente interessante, mas não parece ser exatamente regra. Parece mais um caso específico, ajudando nesse caso em específico. Seu Elon Musk que também falou dos autistas, Neuralink aqui pintando, de repente eu consigo curar o autismo. Fica um tanto quanto esquisito exatamente essa frase, porque hoje o que se entende é que o autismo não é uma doença, portanto não teria cura. É mais um comportamento, uma desordem de desenvolvimento, uma maneira de enxergar o mundo, não sei qual é a melhor maneira de definição. Ele falou que provavelmente vai começar resolvendo problemas específicos do cérebro, uma perda de memória, uma esquizofrenia, até um autismo. Ele não entrou em detalhes, talvez tenha sido desinformação, não acredito que seja. Pessoalmente acredito que ele esteja falando dessa coisa meio Apple Watch. Peraí, sua dificuldade é modular a voz? Peraí, então aqui ó, tem esse negocinho aqui que eu espeto no seu cérebro e você vai conseguir modular a voz. A dificuldade é ler as expressões faciais, então peraí, vou te ajudar com isso. O que mais? Saiu firmware novo dos AirPods Pro para você atualizar, é uma coisa, não tem um botãozinho que se aperta para atualizar, você tem que deixar os AirPods dentro do case, carregando e deixar perto do iPhone, mas você pode até abrir os ajustes, aí você vai em geral sobre, vai ter lá os AirPods, aí você vai ver a versão do firmware, mas você não vai conseguir cutucar muito mais além disso. Aliás, falando de AirPods, para Black Friday, os adolescentes americanos, o produto que eles mais querem é AirPods. Eu vou, antes da Black Friday, que é final da semana que vem, falar sobre os AirPods, fazer aquele pupurri sobre os AirPods, inclusive o Pro que eu tô devendo. Seu Trump vai visitar a fábrica da Apple no Texas, quarta-feira, falsificação de produto Apple, aquele esquema de falsifica e aí leva, Apple aqui ó, não tá funcionando. E a Apple troca por um verdadeiro, pegaram mais um esquema desse, 14 pessoas envolvidos, mais de 10 mil aparelhos trocados, prejuízo pra Apple na casa de 25 milhões de talquês. 11 dos carinhas estão presos. Mercado de chips, 3 ex-executivos de Apple estão montando uma empresa de chips, focando em Intel, focando em AMD, nesse segmento, mas para servidor, não para computação pessoal. Vou chamar de computação iPhone. Mostrou que você pode ter chips extremamente poderosos, sem um consumo brutal de energia, linha de tendência também. Uma hora a gente vai ter que virar essa chave. Na treta da Huawei, licença lá nos Estados Unidos, Trump prorrogou por mais 6 meses. Falou, toma aí mais 6 meses, vai. Ô lenga-lenga. De Google, uma coisa curiosa. A caixinha do Google, a Alexandra do Google, não tá vendendo tanto mais assim não. Parece que o mercado escolheu a solução, entre aspas, oficial, a Alexandra. Até o ano passado, a coisa tava mais ou menos igual, 30% para cada um. 32% para Alexandra e 30% pro Google. A
Alibaba, China, né, que tem grande penetração, Xiaomi, estavam ali na casa dos 10%, Baidu na casa de 5% e as demais com 10%. Ou seja, a Apple com menos do que Baidu, para não estar listado, está dentro de outros, menos de 5% de participação. E hoje o que você vê é a Amazon com 37% e todo mundo girando ali na casa dos 12%, 13%. O Google caiu menos da metade. Parece que temos um vencedor. Cortana, deixando de existir, vai sair do iOS, vai sair do Android ano que vem, o aplicativo. Você lembra da Cortana prevendo jogo de Copa? Parece que a Cortana vai virar uma Siri da vida no seguinte sentido. Microsoft não está desistindo da Cortana. Vai colocar a Cortana dentro dos seus produtos, quer sim ter uma interação de conversa com os seus produtos, vai integrar dentro da plataforma, enfiar lá nas entranhas de Outlook, de Office, do 365, mas não vai ser, entre aspas, acessível, não vai estar fora como uma Alexandra, como um Google, como até também uma Siri. Mas a Siri está perdendo, né, esse espaço. A Siri está ficando, na verdade, uma maneira para você interagir com o seu iPhone, interagir com o HomePod, a visão da Amazon com as skills, coisa toda aberta, mandou muito bem. E quando falo da Siri, não que a Apple não esteja desenvolvendo, tá pesquisando, vou entender aqui as suas expressões faciais, vou conjugar as expressões faciais com aquilo que você tá falando para melhorar o entendimento, mas ainda vai continuar sendo uma maneira de você interagir com o universo, entre aspas, iOS. Por mais que tenha Siri no Mac, mas enfim, essa integração com a plataforma Apple. Por isso, da semelhança que falei com a Cortana. A Amazon, né, tem o Amazon Prime e aí você leva música, você leva vídeos. Magazine Luiza, aqui no Brasil, fazendo parceria com o Spotify para 4 meses gratuitos de Spotify Premium. Ok, são só 4 meses. O Team Beta mais do que mostrou que é possível de você ter um acesso. Vamos combinar. Claro que você tá pagando, nada é gratuito, tem os acordos, mas o Team Beta mostrou que é possível. E também, como o Amazon Prime da vida, mostrou que é possível você ter acesso a esses serviços de streaming pagando, entre aspas, pouco. Spotify, que tá com um serviço bacana de criar uma playlist de acordo com a duração da viagem. Por hora só lá nos Estados Unidos. Mas é uma coisa interessante, meio que Siri combinando face com aquilo que você fala. Peraí, qual o caminho que você vai fazer? É um caminho, né, mais pitoresco? É um turismo? É trânsito? Com a duração, combinar essas coisas, interessante. Casar essa coisa com o seu tipo de carro também, por que não? É uma das perguntas feitas. Quem mais tá no carro? É interessante. Spotify, aliás, que tá voltando com a questão das letras de música em tempo real, tá fazendo esse teste quando você rola o card da música pra cima. Ford mostrou uma SUV Mustang elétrica, outra linha de tendência, outra chave que tá virando. OnePassword recebeu um investimento, um aporte de $200 milhões na especificidade. A grana não foi toda para OnePassword, foi pros fundadores, pros acionistas, mas talvez a gente veja um IPO de uma OnePassword. E eu vou te falar que eu não sei se isso seria bom ou não. Basta ver o que tá acontecendo com o Dropbox. Precisa de usuário, tá inventando toda uma parafernália. E aquilo que eu quero do Dropbox, sincronia de arquivo, ainda continua sendo a peça central, mas vai enfeitando demais o pavão. Você tem coisas que aconteceram recentes, né, com a WeWork, próprio Uber, Bird, talvez até o OnePassword não esteja tão lucrativo quanto se imagina, ainda que não tenha tido investimentos recentes, ainda que tenha mostrado lucratividade consistente, talvez, né, esteja também virando a chave. O que mais? Aquele projeto Jedi que caiu no colo, aquele projeto militar que caiu no colo da Microsoft. A Amazon está questionando na justiça a decisão. Na prática, acredita-se, né, uma vez que o Trump não tenha muita afinidade com a Amazon, que ele tenha interferido, e isso seria proibido, mas a alegação da Amazon é que você tem uma série de irregularidades, uma série de falhas no processo e que essas falhas precisam ser examinadas. De Google, ele quase publicou raio-x de mais de 100 mil pacientes que ele achava que estavam anonimizados, só que não, porque você tinha a data em que foi tirado o raio-x e as joias que a pessoa estava usando durante o processo. E é uma maneira de você identificar. Bate de novo naquela questão que é muito difícil de você anonimizar por completo os dados, né? Se você futucar, você consegue remontar. Não, peraí, foi tirado em tal dia. Peraí, vamos ver que as pessoas... Peraí, quais são os acessórios que as pessoas usam. E assim você remonta e sabe se aquela pessoa tá com uma doença ou não, o que é delicado. Google tá mostrando agora a pronúncia das palavras. Xiaomi patenteou um celular a lá Moto Razr, dobrando na mesma vibe. Para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Aquela coisa de monopólio. PayPal, que em tese tá lá nas regras de que você não pode usar o serviço para, digamos, conteúdo adulto. Quebrou a parceria com um site adulto. O motivo oficial é que
que o site teria feito pagamentos sem a permissão do PayPal. A galera do Google Stadia, que desenvolve jogos, estão levemente preocupados, com a tecnologia em si. Como qualquer tecnologia nova, tem os seus problemas, não tem que colocar o azeite ali e ver se está tudo direitinho. Só que outra preocupação é o comprometimento do Google com os projetos, porque você desenvolver um jogo não é algo que você faz em uma semana, é um compromisso ali de longo prazo, anos, e de repente numa dessa o Google encerra o projeto. É algo que o Google tem que resolver. O xCloud da Microsoft pegaria o Game Pass, imagina, se é gratuito e dá acesso a todo o catálogo Game Pass. Google Stadia pira. E Coca, se eu usar muito o celular eu posso ficar cego? Então lembra? Não vê muita TV não chega perto que você pode ficar cego. Então, teve uma chinesa que aconteceu isso, ela usou demais o celular, cansou a visão, e aí os vasos sanguíneos da retina estouraram, aí teve que fazer um tirinho laser, deu uma pistolada para fazer um furo e escoar o sangue. Agora, o que é esse cansar a vista? Em tese, o recomendado é que você tenha 300 lumens, e essa mulher tava por pelo menos 2 anos, todos os dias com 600 lumens. Um modo escuro agradece, esse é um ponto, mas sabe aquela coisa, quando você vê aquela tela brancona que chega a doer o olho? Pois é, mas não pode doer o olho. Esse não foi o primeiro caso, existem outros casos, atenção aí no brilho. E assim, acreditando que Mandalorian vai ser a série mais pirateada do ano, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.